Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Martins Reis, professora de língua portuguesa, atuo como professora desde 2010 e hoje eu vou apresentar um trabalho que eu fiz com o sexto ano, né? Vou dar sugestões para vocês e juntamente nós faremos uma troca de ideias. O grupo de estudo nos propicia momentos importantes, né? O que der certo para mim pode dar certo para outro professor vem com uma sugestão interessante, né? Então, essa é a ideia do nosso encontro de hoje. Abordar como tema central, né? O nosso tema é tempos verbais, para trabalhar com os alunos do sexto ano, no segundo trimestre, tá? E baseado nesse assunto, eu apresento uma metodologia ativa, que é a metodologia voltada para baseada em times. Então, eu fiz uma divisão na sala, priorizando alunos que tenham dificuldade, eu incluí em grupos que já se sobressaem um pouco mais. Eu dei uma bela uma misturada na turma, né, para se tornar uma turma bem compreensível com todas as dificuldades de cada um, tá? Então, quando a gente trabalha com uma metodologia ativa, sempre a gente tem que pensar em propiciar aprendizagem para diferentes níveis e tipos de alunos, tá? Pensando nesse assunto, então, qual é o foco da minha aula? Então, o principal eu vou apresentar uma notícia e baseada nessa notícia, a primeira coisa que eu vou fazer com eles, a primeira prática, dentro dessa notícia, eles vão identificar quais são os verbos. Então, o aluno precisa saber quais são os verbos presentes no texto. Então, o texto escolhido foi uma notícia, tá? Então, é feito a leitura individual, a leitura em cada time, né? Abordando a metodologia ativa. Depois, uma outra leitura geral, né? No caso, com a sala toda. Depois dessa leitura, eu peço para que esses times, eles grifem todos os verbos que eles encontram dentro dessa notícia. Então, vai ter o time A, de repente, não encontre os mesmos números de verbos que o outro encontre, e assim sucessivamente. Depois de feito essa seleção dos verbos na notícia, eu vou elencando esses verbos no quadro, tá? Então, cada time vai passar para mim e eu escrevo no quadro. Então, por exemplo, pode ser que tenha 30 verbos, tá? Eu ainda não vou abordar nenhum tempo verbal. Primeiro eu quero que eles identifiquem os verbos. Depois de identificado os verbos, nós vamos trabalhar a parte da interpretação da notícia. Então, são lançadas perguntas para o grupo geral, né? De qual era o título da notícia, sobre qual fato que se falava a notícia. Então, que são uma introdução para a própria interpretação de texto deles. E como a gente trabalha essa questão dos times, então eu seleciono perguntas para cada time. E assim, o que é interessante nessa metodologia é que nós criamos o placar, tá? Então, assim, conforme os alunos vão respondendo, eu faço um placar com eles. Isso vai chamar a atenção deles, criar assim, uma disputa mesmo, né? E eles adoram. E eles vão participando ativamente. Então, elenquei os verbos, fizemos a interpretação de texto da notícia, e aí vamos para os tempos verbais. Então, o que é feito? Partindo dessa questão de agora identificarmos os tempos verbais, eu selecionei um trecho da notícia,
tá? No caso, o trecho da notícia, ela eles vão ter que estar mais atentos a fazer a leitura, observar o que que eles encontram, o que que eles podem identificar se tem o verbo. Qual é o pronome para esse verbo, tá? Depois disso, então eu vou estar colocando no quadro qual é o singular e o plural dos pronomes, relembro os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, coloco qual dentro do trechinho que nós retiramos da notícia, eu pego, recolho. Então, eu escolhi o verbo recolho. Então, eu vou colocar esse mesmo verbo no presente, esse mesmo verbo no passado e no futuro. E com isso, eles vão identificar qual é o pronome para esse verbo conjugado. Partindo dessa situação, aí sim eu entro com os grupos das 3 conjugações, ar, er e ir. Sempre instigando os alunos a darem exemplos de verbos que terminem com ar, que terminem com er, que terminem com ir, para que eles tenham essa consciência dos verbos, que os verbos estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. Termos uma atividade coletiva ainda, né, nesses times, eu sugiro levar até o laboratório de informática, utilizando o Jamboard. Então, eu faço uma atividade, elaboro uma atividade e compartilho essa atividade com os alunos. E assim, toda vez que a gente leva os alunos para uma atividade diferente no laboratório de informática, eles têm uma empolgação maior para realizar a atividade, né? E nessa atividade do Jamboard, o que eles vão fazer? Ao invés deles responderem essa atividade no caderno, eles vão fazer dentro do bloco de notas. Então, a atividade vai estar escrita, né? E eles vão fazer a resposta no bloco de notas. Lembrando, como se trata de um time, esse time eles têm que ter organizado quem que é o líder, quem que vai fazer a digitação, quem que vai fazer a leitura. Então, isso é muito bem organizado. Pode criar alguma situação entre um aluno ou outro que não quer participar, não quer executar a atividade conforme o combinado em grupo? Acontece. Então, o que aí vem a função nossa, né, do professor, de estar trabalhando isso com o aluno, mostrando que ele tem que estar ali para auxiliar o grupo, né, que é um grupo, que não, a gente não tem que pensar individualmente. E conforme vai passando, né, a gente tem a pontuação. Quando chega o final da semana, a gente soma a pontuação né, do envolvimento do grupo e joga para o placar geral. Então, dentro daquela semana, quem mais se sobressaiu foi o grupo A. E assim sucessivamente. Quando eu coloco a metodologia ativa em times, de aprendizagem em times, eu sempre percebo que alguns alunos se sobressaem mais, alunos que têm a liderança, né? O instinto de líder, ele tem uma predominância maior. Então, o que acontece? Quando você viu que o time está formado e que já tem um líder tomando frente, se organizando, então eu faço só a troca de mudar os líderes durante as semanas ou durante as aulas, tá? Então, essa foi uma sugestão da metodologia ativa, mas a gente sabe que existem outras metodologias ativas que nós podemos trazer para a sala de aula. Bom, então essa foi um pouquinho da sugestão de aula, né, de conteúdo e metodologia que eu escolhi para estar abordando. Espero que vocês tenham compreendido. Na dúvida, eu estou aqui à disposição. O
que precisarem, tá bom? E sempre relatem, observem quando vocês fizerem a divisão e que para que no próximo encontro vocês possam me relatar quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos, o que precisa ser melhorado, qual foi o êxito durante as atividades.